hoje eu quero fechar aquela trilogia que eu disse que faria sobre Lúcifer. Lúcifer é uma expressão latina para anjo de luz, não é um nome próprio. Na verdade, Lúcifer é um predicado, é uma qualidade. E nós trataremos rapidamente sobre a queda de Lúcifer, ou a queda do anjo de luz, e o que levou ele a essa queda. É muito importante nós entendermos bem quem é o nosso adversário. Porque se entendermos bem o nosso adversário, saberemos como não sermos derrotados por ele. Isso aí é em qualquer área da vida. Por exemplo, eu faço muitos debates. Antes de eu ir num debate na rádio, eu analiso o meu opositor. Quais são os argumentos dele? Por contrapartida, os meus opositores, quando eu chego lá, eles dizem que assistiram muitos vídeos meus, para pegar meus contra-argumentos. Ou seja, antes de um embate, eu devo conhecer os meus adversários. Geralmente, quando uma pessoa é inteligente, ele estuda o seu adversário e responde com sabedoria. Não diz assim, ele taxou, eu vou taxar de volta. Não diz assim, ele é mais inteligente, se é que você me entende. Há uma inteligência quando você entra numa guerra. Está entendendo? Você está lutando contra um adversário que não é o adversário de Deus. O diabo é nosso adversário. O diabo não é o adversário de Deus. E por ele ser o nosso adversário, nós precisamos entendê-lo, ter critério, para que na hora da batalha espiritual, a verdadeira batalha espiritual, nós não sejamos derrotados por ele. Se você analisar o vale de ossos secos, lá em Ezequiel 37, aquele exército estava num vale e destruído, aniquilado. Por quê? Aquele exército não vigiou. Em qualquer época da história, nenhum exército passa por um vale sem antes analisar se aquele vale não tem nenhuma cilada do inimigo contra ele. No mundo antigo se mandava os cães, se mandava os olheiros, os batedores, e só depois, então, passava-se o exército no vale. Hoje os exércitos têm drones, têm tecnologia de satélite, não vai passando num vale com a sua tropa despreparada. Não vai, não. Há uma necessidade de prudência. Muitos crentes não têm prudência. Acha que o inimigo não vai retalhar você com força de um tigre. Ele vai fazê-lo. Então é importante que nós tenhamos discernimento, inteligência espiritual e sabedoria bíblica para vencer o inimigo. Se Jesus, que era Jesus, orava e jejuava, ai de mim e você. Então nós precisamos de muita sabedoria. Bom, lá em Lucas capítulo 10, e a Stephanie vai me ajudar, em Lucas capítulo 10, Jesus Cristo vai dizer, eu via Satanás como um raio cair do céu. Satanás é um dos nomes dele. Adversário, inimigo. Então o Senhor Jesus está dizendo que ele viu o diabo cair. Que o diabo caiu é uma realidade. E nós sabemos uma data mais ou menos, antes da queda do homem. No capítulo 2 de Gênesis, nós lemos hoje de manhã, se não me falha a memória, o versículo 15, é dito que Adão e Eva deveriam lavrar e cuidar do jardim. Por que Deus mandou Adão e Eva lavrar e cuidar do jardim? Porque havia um adversário, porque havia um inimigo, porque havia um intruso. Por isso mandou guardar. A maior parte dos irmãos aqui tem alarme nos carros, tem seguro e tudo mais. Por que a gente tem alarme no carro? Porque a gente tem seguro. Por que a gente tem essas precauções? Porque ali fora tem os ladrões.
E o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Então, ali no capítulo 2, verso 15, Deus já havia avisado o homem, tem um ladrão aí fora. No capítulo 3 ele aparece de Gênesis, ou seja, o diabo já havia caído. Tá? A queda já havia acontecido. E aqui eu faço uma nota. No capítulo 6 de Gênesis, fala dos filhos de Deus, que se relacionaram com as filhas dos homens, e aí nasceram Nefilins. Para alguns irmãos que infelizmente, miseravelmente, ou houve seitas, ou houve Caio Fábio da vida aí, vai querer supor que aquele relacionamento entre as filhas dos homens e as filhas de Deus, lá de Gênesis capítulo 6, é um relacionamento com anjos. E ali então nós teríamos uma segunda queda. Os filhos de Deus seriam os anjos e as filhas dos homens seriam os seres humanos. Isso não existe. Primeiro, Mateus 22, 30. O Senhor Jesus diz que os anjos não se casam nem se dão em casamento. O termo grego ali é assexuado, ou seja, anjo não tem sexo. Isso é importante nós notarmos. Segundo, o texto do capítulo 6 de Gênesis, quando vai falar do dilúvio, Deus está punindo o pecado no homem. A questão é com o homem. Os filhos de Deus são a genealogia de Sete, e as filhas dos homens são a genealogia de Caim. Foi isso que aconteceu ali. Não tem nada a ver com anjos, porque se tivéssemos ali, imaginando que os filhos de Deus eram anjos, e nós já vimos que no capítulo 3 de Gênesis, o diabo e seus anjos já tinham caído, então nós temos que pressupor que no capítulo 6 houve uma segunda queda, pior. Aí já é utopia de filme, Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage. Aí virou Hollywood, de teologia virou cinema. Outra coisa, se imaginar que os anjos podem se apaixonar pelas mulheres e cair novamente, eu não vou pedir para Deus mandar um anjo para cuidar da minha mulher. Vai que ele se apaixona por ela. Não é verdade? Olha que coisa obtusada, que coisa mais esdrúxula. Imagine os anjos de Deus ficando apaixonados por mulheres. Isso é tão mitológico, tão antibíblico, tão diabólico, tão satânico, inadmissível. Doutrina de demônio. Temos aí uma seita que também crê nisso, não é só o ex-reverendo que fala esses impropérios. Nós também temos aí as testemunhas de Jeová que ensinam isso. Isso é absurdo. Amém? Vamos ao texto que vai falar, explicado isso, que vai falar da queda do diabo. Um deles, o primeiro, Isaías 14, de 12 a 15. Como caíste, ó estrela da manhã? Aqui estrela da manhã é Lúcifer. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitas as nações? Tu que dizias no teu coração, eu subirei, olha aí os 5 eus do diabo, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. E aí algum indivíduo mais sapiental ou metido a sabido vai dizer, não, pastor Martinez, o texto de Isaías 14 está se referindo ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. E é verdade, o texto se refere primariamente a Nabucodonosor, mas secundariamente o texto se refere a Lúcifer, se refere ao anjo caído. E por que o profeta faz isso? Porque no profetismo israelense, e você pode estudar isso num exegeta judaico do século XII, chamado Maimônides, eles dizem que os profetas
podem falar de um rei se referindo a um anjo ou vice-versa. Então aqui ele está falando de Nabucodonosor, do rei da Babilônia, sem sombra de dúvidas, mas apesar dele estar falando de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele também está falando de Lúcifer, ele também está falando do anjo caído. É como se ele falasse que no passado Satanás fez tais coisas e caiu, e agora Nabucodonosor estava repetindo e também está caindo. Estaria então Nabucodonosor imitando Lúcifer. Antes do ex-reverendo Caio Fábio apostatar da fé, ele escreveu um livro chamado Síndrome de Lúcifer, que eu li e achei extremamente interessante. Se você achar o PDF ou o livro, pode comprar e ler. É muito bom o livro. Neste livro, Síndrome de Lúcifer, ele fala dessa mania de grandeza que tem o ser humano. O ser humano, quando ele começa a fazer alguma coisa que dá certo, e ele prospera, e ele cresce, ele é captado pela síndrome de Lúcifer. Sabe aquela história? Quer conhecer um homem dele poder? Já ouviram isso? A pessoa era humilde, era simples, mas aí galgou um cargo, começou a ganhar um pouco mais de dinheiro, começou a ter um pouco mais de status social, e aí o camarada começou a ficar mais arrogante. Já viu gente assim? Já teve experiências com pessoas assim? É o que chamamos de síndrome de Lúcifer. Acontece com pastores, a igreja fica grande, cresce, ele começa, nossa, eu devo ser espetacular. Olha como que igreja maravilhosa que eu tenho. Então, amados, síndrome de Lúcifer. Eu me acho grande, eu me acho poderoso, eu posso. Bom, assim que a igreja passar de 200 membros, eu mereço uma foto 3D lá na porta da igreja, de 2,5 metros de altura. O que vocês acham, Edmundo? O que você acha? Fica bom, né? Fica horrível, né? Edmundo falou, fica horrível. Irmãos, entendam uma coisa. Alguém disse, e este alguém é Tomás de Aquino, com muita propriedade, o pecado dos pecados é o orgulho. Cuidado com o orgulho. Segundo Tomás de Aquino, o orgulho, eu até anotei aqui para te falar, tem 7 pecados capitais. O primeiro e o pior de todos é o orgulho, ou a soberba. Depois tem a avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Entretanto, desses 7 pecados capitais, o que gera todos os outros 6 é a soberba e o orgulho. Isso é uma lição para a nossa vida. Cuidado com o orgulho, cuidado com a vaidade, cuidado com a presunção. Tem cursos aí de neurolinguística, que o indivíduo vai aprender como ele é bom. Não precisa nem curso de neurolinguística, tem cultos onde o indivíduo vai para saber como ele é bom, como ele é maravilhoso, como ele é espetacular. Eu quero dizer para você que isso é mentira do diabo. Você é pecador, miserável, pequeno e precisa de Jesus. Nós não somos nada sem Ele. Um pastor dizia para mim, nós somos 10, só que Jesus é 1, eu sou 0. Tirou Jesus, não sobra nada. Exatamente isso. Jesus é tudo, sobre todos. A Ele a glória, honra e louvor. A Ele toda a nossa existencialidade. Então, meu irmão, cuidado com a presunção. Não deixe a vaidade tomar conta de você. Se você perceber que você está ficando um pouco presunçoso, pede perdão para Deus. Primeiro, tenha amigos verdadeiros. Porque um amigo verdadeiro é aquele cara que chega e te dá uma butinada na canela. É aquela pessoa que chega e fala o que você não quer ouvir. Esse é o amigo verdadeiro. O texto de Provérbio diz assim, não fique lisonjeando a pessoa demais, para que ela não incha. Para que ela não enche. Mas a Bíblia diz assim, corrige o sábio, e ele te amará. Corrige o tolo, e ele te odiará. O amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade. É aquele que te afronta, que te confronta.
Agora, aquele que vê você fazendo a coisa errada e fala, que bonitinho, ele está dizendo, vai, bobo, que você vai. Agora, o amigo verdadeiro é aquele que chama atenção. O outro texto, e agora, eu não elogiei à toa a orquestra, o trio e o louvor hoje. Nós vamos entender aqui por que em toda igreja, e eu quero deixar bem claro que isso aqui já estava no contexto, toda igreja tem problema com o ministério de louvor ou música na igreja. Toda igreja. Hoje vocês vão entender por quê. Você que é do ministério do louvor, seja qualquer uma das partes do louvor, ou você que é membro da igreja, você vai entender. Ezequiel 28, de 12 a 17, a Stephanie está colocando lá, e aqui está falando do rei de Tiro, do mesmo jeito que falou de Nabucodonosor, mas se referindo ao diabo. Diz assim, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes assim, diz o Senhor Jeová, tu és aferidor da medida. Olha a importância dele. Cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, ouro. As obras, escute isso, as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, e no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, e andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Pecaste, pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Veja que o texto aqui é semelhante àquilo que Cristo falou. Eu vi Satanás caindo como um raio do céu. Caído. E aqui no final do capítulo 28, verso 17, do texto que nós lemos, ele fala, eu te pus por terra. Eu te pus por chão. E olha que interessante. Ele era formoso. E a formosura dele, seja o rei de Tiro, seja Satanás, levou ele à queda. Porque ele era sinete da perfeição. E quando nós lemos Isaías 53 sobre Jesus, fala que ele era sem formosura. Jesus não atraía pela sua beleza. Jesus não atraía pela sua formosura, pela sua estética. Jesus atraía pelo poder e pela unção do Pai que estava nele. Por isso Jesus atraía. E nós, irmãos, e aqui vai uma lição para quem prega o Evangelho, e nós que pregamos o Evangelho, não devemos atrair as pessoas pelas elucubrações da nossa mente, ou atrair as pessoas pela capacidade de eloquência, ou pela aparência, ou pela desenvoltura no palco, porque isso qualquer ator de Hollywood, ou até da Rede Globo, pode fazer isso, mas nós devemos atrair as pessoas pelo poder e a unção do Espírito Santo de Deus. O poder e a glória pertencem a Ele. E esse texto é mais enfático que o de Isaías, e apesar de falar do rei de Tiro, obviamente se refere a Satanás, e o chama de querubim. E aqui fala protetor. Irmãos, antes da queda do diabo, quem é que tinha caído? A Bíblia fala quem que caiu antes do diabo. Ninguém tinha caído. Então ele estava protegendo o quê? Se não havia ninguém como adversário, não havia ninguém como inimigo, ele protegia do quê? É que aqui anjo protetor tem a ver, em algumas traduções vão falar assim, como anjo condutor. Não é protetor de proteger, é aquele que conduz.
Aqui vai falar da obra dos seus tambores. E eu quero deixar claro que a maioria dos teólogos vão concordar que tanto Isaías 14 quanto Ezequiel 28 está falando de Satanás. Alguns tentam discordar, mas não tem jeito, é Satanás aqui. E olha, preste atenção, isso aí nós temos muitos teólogos que pensam assim, ele tinha uma incumbência de ministrar louvor e adoração a Deus. É uma coisa bem lógica isso. Se tem um momento que o diabo deve ficar com ódio, é o momento do louvor e adoração na igreja. O diabo odeia. Porque ele, vocês que cantam aqui na frente, vocês que louvam aqui, ele fazia isso lá. E os anjos diziam, Kadosh, 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 Yahvé Sabaoth. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos adoravam a Deus na glória. Mas ele perdeu essa postura. Ele perdeu essa posição. Ele perdeu essa condição. E hoje ele odeia quando a igreja está louvando e adorando ao Senhor. Quando você pega um microfone e sobe aqui para cantar, para conduzir a igreja em adoração, quando você pega um instrumento e toca, você está desafiando Satanás. Ele fica revoltado. Ele odeia. O louvor impregna os ouvidos dele. Ensurdece os demônios. Por isso que quem ministra o louvor na igreja, quem adora a Deus na igreja com a sua ministração, precisa entender que quando você faz isso, você está mexendo com um ninho de marimbondos, você está provocando as trevas, você está provocando as profundezas do inferno, porque você está levando pessoas à adoração em espírito e em verdade, àquele que merece toda a nossa honra. Então não pense que você vai pegar o seu instrumento, que você vai pegar a sua voz, que você vai vir aqui fazer um ensaio, e você vai louvar a Deus, e você não será retalhado, você será. Só Deus sabe o que eu passo, minhas costas são largas, mas tem hora que eu não aguento. E eu peço a Deus, Senhor, me aumente as minhas forças, para eu aguentar a cruz que eu tenho que carregar. E você que está aqui na frente, você que sobe no altar, você que louva a Deus, você precisa entender, o diabo está de olho em você, está de olho na tua família, e você precisa se proteger com o sangue de Jesus, você precisa viver uma vida íntegra na presença de Deus, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa buscar em Deus para consagrar a sua vida, porque você está desafiando as trevas. Tomara que ninguém desista depois dessa pregação. Você precisa entender isso. Viu, Gabriel? Se você não entender isso, filho, você está liderando a coisa errada. Se você achar que não vai sentir o diabo fungar na tua orelha, você está muito enganado. Isso aqui é coisa séria. Irmãos, preste atenção, eu estou dizendo algo sério. Por que o diabo não quer que você venha na igreja? Porque o louvor congregacional é o louvor que tem poder. É o louvor que Deus quer. Eclésia é os chamados, é o coletivo dos santos. E quando esses santos reúnem e adoram a Deus, isso faz o inferno estremecer. Agora há pouco o inferno estava tremendo, porque nós estávamos adorando em espírito e em verdade. Guarde isso que estou te dizendo. Guarde isso que eu estou te dizendo. Consagre tua vida. Não vai ficar com medo do diabo. Tem irmão que fica com medo, né? Ai, que o diabo. Eu tinha uma avó, tinha duas avós, né? A outra que, a mãe da minha mãe, ela dizia assim, sangue de Jesus tem poder, como o diabo é poderoso. Falava, avó, Jesus é poderoso. Eu sei, mas estou falando do diabo agora. Não tinha jeito com ela. Então, ela era da Deus é Amor. Deus é Amor fala mais do diabo do que em Jesus. Está gravando isso? Um abraço para os irmãos da Deus é Amor.
Então preste atenção no que estou te dizendo. O que eu estou te dizendo, preste atenção. Eles sabem que é verdade. O Davi Miranda falava mais com o diabo do que com Deus. Eu espero que hoje ele esteja falando com Deus. Quero que os irmãos prestem atenção numa coisa. Preste atenção numa coisa. Nós não temos que temer o diabo. Nós tememos a Deus. Se nós erramos, nós corremos para o sangue do Cordeiro. Nós consertamos o que fizemos de errado. Porque não há quem erre, não há quem não peque. Mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. É para lá que nós corremos. O último texto, Apocalipse 12, de 7 a 9. E ouve, e aqui preste atenção. Vocês sabem o que é anacronismo? Anacronismo é de anacrônico, fora de ordem, fora de horário. Anacronismo. Se alguém já assistiu aqui alguma série, algum filme, quando aquele filme começa de trás para frente, você começa assistindo o filme e está passando a última cena. Aí o cara fala assim no filme, vou contar para vocês como eu cheguei até aqui. Aí o filme começa do zero. Isso é anacronismo literário, anacronismo hollywoodiano, como queira chamar. Mas aqui é um anacronismo literário. Esse texto aqui, Jesus vai colocar em Apocalipse o que aconteceu lá, antes da criação do homem. Apocalipse 12, 7. De 9 até 9. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui está, anacronicamente, a queda de Satanás. Como é que eu sei isso? Lucas 10, 18 falava o quê? Jesus disse assim, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ora, se Jesus já tinha visto lá atrás, e agora aqui em Apocalipse, no ano 90, Evangelho de Lucas, ano 60, Apocalipse, ano 90. Então, quando ele vê aqui essa queda, ele está falando anacronicamente de uma queda que já aconteceu. O diabo, então, faz uma rebelião no céu e leva 1/3 dos anjos. 2/3 fica com Deus e 1/3 ele leva. Olhem para mim, imagine só. Quem era o pastor lá no céu? Deus. Aí o diabo fez uma rebelião e levou 1/3. Rebelião é coisa do diabo, viu, irmãos? A rebelião vem para destruir a igreja, destruir a família, destruir a empresa, o trabalho. Rebelião é isso. Vem para destruir a rebelião. O diabo tinha um bom pastor? O melhor pastor de todos. E o cara ainda achou defeito? Coitado de mim, que sou dislexo e pecador. Estou quase igual o Renan, tenho uma multidão de pecados. Você imagina o que vai ser de mim? Agora entenda uma coisa. Escute isso, estou terminando. Rebelião é uma coisa diabólica. Mas esse caso aqui, apesar disso tudo, 2/3 ficaram com Deus. E os anjos que não se rebelaram, Deus disse o que desses anjos que não se rebelaram? Anjos eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Quem escolhe a Deus e não se rebela contra Deus. Esses são os eleitos de Deus. E eu gosto de uma analogia que um amigo meu fazia, que é o seguinte: sobrou 2/3 no céu e 1/3 caiu. Então, para cada demônio, tem um anjo para segurar e o outro para bater. Amém? Estou certo ou estou errado na conta? Para cada demônio, Deus tem 2 anjos. Então, meu irmão, mais são os que estão conosco do que todo o inferno. Deus está conosco. Sem contar que nós somos lavados e cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o diabo nos ensina muitas coisas. Ele nos dá uma aula de como não se deve fazer.
Não se deve ter orgulho. Deve-se ser humilde. Deve-se submeter à autoridade de Deus. Não se deve fazer rebelião. Deve-se confiar em Deus apesar de tudo. E quando assim nós fazemos, quando assim nós agimos, quando assim nós colocamos em prática o que aprendemos no Evangelho, a vitória vem sobre as nossas vidas. Eu quero que você saiba o seguinte: o diabo pode tentar e intentar contra você, mas é maior o poder de Deus sobre a tua vida. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, vai dizer: o que diremos a estas coisas, sobre estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, a largura, os principados, as potestades, nada nos separará do amor de Deus. Nós estamos guardados no grande amor de Deus. Lembram-se que eu disse aqui, na hora da intercessão, citei lá o pastor César, falando de Deus no Éden após a queda. Deus não faltou no encontro. Eu quero te falar uma coisa: Deus não faltou ao encontro desta noite, Ele está aqui. Pastor, Ele mora em mim, eu sei, mas Ele veio aqui nesta noite, de um jeito especial, para nos abençoar e nos dar graça abundante, mais ainda. Então guarde isso na sua vida. Amanhã, chegue firme lá no seu trabalho, na sua família, na sua casa, onde você estiver. Não tenha medo das trevas. Mas resguarde-se, cubra com o sangue de Jesus, perdoe, libere perdão, conserte sua vida, arrume o que está quebrado, o altar que está destruído, e fique firme na presença de Deus. O diabo, irmãos, já está vencido e derrotado pelo sangue de Jesus. Agora, se nós não deixarmos, ele não terá parte conosco. Jesus disse: aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem, o quê? Parte comigo. Eu não tenho nem o cadarço do diabo. Não quero nada das trevas. Que Deus nos guarde, e que essa palavra domine a nossa mente. Vamos ficar de pé. Eu sei que talvez alguns vão desistir de fazer a obra na igreja, né? Aí eu ia até me prontificar para cuidar das crianças, para ajudar a irmã Miriam e as irmãs do departamento infantil. Ah, mas agora o pastor falou que o diabo vai querer me afrontar. Ah, eu vou deixar quieto. Irmão, olhe para mim aqui. A igreja é um exército. A Bíblia fala que a igreja é um exército. E exército não é feito para não guerrear. Ai, pastor, mas eu não quero confusão. Meu irmão, então vai virar espírita. Não quer confusão, vira espírita. Você não vai ter confusão. Vai rezar terço na escada de Aparecida. Você não vai ter confusão, né, irmãos? Agora, o fato de você estar aqui já é uma declaração de guerra. Você está falando: eu mudei de dono. O meu dono é Jesus. Eu sou propriedade de outra pessoa. Quando você vem para uma igreja de Deus, você está dizendo: eu agora pertenço a Ele. Quando você passa por aquela porta, você recebe um selo: este é meu. Porque todo aquele que crê no Evangelho da Salvação, ele é selado com o Espírito Santo de Deus. Então, se você creu, você é selado. E você é propriedade de Deus. Automaticamente o diabo já não gosta de você. Talvez ele vai gostar menos ou um pouco mais, se importar menos com você um pouco mais ou um pouco menos. Mas ele não vai ficar contente com você de jeito nenhum. Então, já que por pouco ou por menos, vamos para o pau mesmo. Não é isso? Não é.
Vou arrumar uma confusão pequena por quê? Vamos arrumar uma grande. Outro dia um pastor falou assim para mim, pastor João Flávio, pastor Martinez, o senhor parece ter um ministério da confusão. Eu falo, se Deus me chamou para isso. Porque quando Paulo chegava em algum lugar, o que o povo falava de Paulo e dos pregadores de Jerusalém? Os baderneiros, os arruaceiros de Jerusalém chegaram. O pessoal da confusão lá de Jerusalém chegou aqui. Não tem problema, nós estamos aqui para isso. Nós somos a igreja de Jesus. Curve sua cabeça. Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós agora oramos, ó Deus. Primeiro pedimos perdão pelos nossos pecados. E pedimos que através do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor nos unja com graça, com poder, com virtude. Que nós possamos, ó Deus, sermos usados para a honra e glória do Teu nome. Nós queremos ser uma bênção na nossa família, nós queremos ser uma bênção no nosso trabalho, nós queremos ser uma bênção na nossa vizinhança, e acima de tudo, Senhor, nós queremos ser uma bênção dentro das nossas igrejas. Unja-nos, ó Deus, o nosso cálice, transborda, Senhor, Tua unção e poder sobre nós. Nós Te entregamos todas as coisas e pedimos as Tuas bênçãos, em nome de Jesus, e dizemos amém.